aquele que criou-se a si mesmo, autoexistência, ele é autoexistência, o Criador de todas as coisas. Para ele, porventura, existiria, veja a colocação do verbo, existiria alguma coisa impossível? Lucas 1,37, vamos lá. Para Yahu não existe nada impossível. Para Yahu nada é impossível. Para Yahu tudo é possível, o improvável também. Aquilo que muitos dizem assim, olha, não tem jeito, não vai bem. Lázaro, o Lozô, estava morto 4 dias enterrado, e mesmo cheirando mal, por Yahushua foi levantado. Já pensou? 4 dias enterrado em estado de putrefação avançado mesmo. Yahushua, adulterado para Josué, orou com fé e mandou que o sol parasse. Um dia Yahu aumentou e a vitória ele ganhou. Para Yahu tudo é possível. Para você talvez seja difícil mesmo. Ou improvável também, aquilo que muitos dizem, olha, isso aí não tem jeito. Não tem solução. Para esse problema não tem solução. Esse cara não tem jeito. Para Yahu tudo é possível. Para você não. Ou improvável também, aquilo que muitos dizem, não tem jeito, não vai bem. E agora o que fazer diante do meu pecado? Eu confesso para Yahushua e jamais sou derrotado. Para ele tudo é possível, é improvável também, aquilo que muitos dizem, não tem jeito, não vai bem. Kozokyu, capítulo 47, nos traz mais lições de acréscimo a palavra, porque a palavra, quando é dita pelo Espírito de Yahushua, ela vai o quê? Prosperar naquilo para que foi designado. Yahushua Yahu 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas prosperará naquilo para que a designei. Você encontra em Kozokyu, capítulo 47, 4 estágios da fé, do crescimento, da compreensão, do saber. Primeiro, águas até os artérios, concorda? Até os dedos dos pés. Em segundo lugar, joelhos. Depois, lombos e finalmente um rio que não se pode atravessar a val a pé. Eu quero convidá-lo a entrar comigo neste rio que não se pode atravessar a val a pé, para que usufruamos desta oportunidade das bênçãos que aqui estão guardadas para nós. Nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual das regiões celestiais em Yahushua, o meu Yahushai, não é mesmo? Então existe o crescimento espiritual, existe o grau de fé, o dom da fé. As Escrituras afirmam que para Yahu nada é impossível. Se você pudesse, se existisse, nós estamos aqui imaginando um dicionário celestial, a gramática do céu, você jamais encontraria esta palavra impossível. Sabe por quê? Porque aquele que criou-se a si mesmo, autoexistência, ele é o Aleph e o Tav, ele é o princípio, o fim, lá no grego, alfa e ômega, né? Mas vamos à originalidade, ele é o Aleph e o Tav. Antes dele nenhum outro existiu, depois dele nenhum outro haverá. Porventura encontraria ele algum obstáculo, algo que ele não pudesse realizar? Alguém me fez uma pergunta outro dia, achei interessante, talvez até você saiba, que Yahu, Todo-Poderoso, vê tudo e enxerga tudo, não é mesmo? Mas tem uma coisa que ele não consegue enxergar, outro além dele. Isso é correto. Realmente ele é o Todo-Poderoso, o Shaddai, aquele que pode modificar as situações, transformar. Mas infelizmente muitos o enxergam com águas até os artérios.
Permita aqui respeitosamente tratá-los de classificá-los de beatos religiosos, entre aspas, igrejas. Aqueles indivíduos têm água até os joelhos, aí começa a melhorar, né? Ele acha que já sabe mais um pouco. Na sequência, nós temos lá a água até os lombos. Agora eu já não sou mais denominacional, eu estou aprendendo a me relacionar diretamente com o Altíssimo, na sua forma triuna, incomparável e tal. Mas tem ainda o desafio para todos nós. Um rio que não se pode atravessar a val. Você precisa nadar. E pessoas que você pergunta para elas, você já foi ao mar? Já esteve lá no mar, na praia e tal? Já tive. E você nadou, mergulhou? Não, mas eu tive no mar, eu coloquei o meu pé lá na beirada lá da água lá e tal, tudo bem. Eu quero desafiá-lo nesta oportunidade a entrar comigo nas águas do Espírito. Fui convidado para uma pregação, um estudo, levar uma mensagem a determinada congregação. Lá chegando eu fiz o seguinte desafio. Eu preciso aqui de alguns voluntários que queiram me ajudar a ir para uma praia mais sossegada, mais afastada em determinado lugar que nós vamos escolher, para me ajudar a contar os grãos de areia que estão na praia do mar. Quantos voluntários tem aqui? Eles ficaram me olhando assim, um pouco estupefatos, né? Normal a pergunta. Não existe aqui voluntários, eu preciso de pessoas para me ajudar a contar os grãos de areia que estão na praia do mar. Há muita gente dizendo, acrescentamos àquele desafio, há muita gente dizendo por aí que as Escrituras têm cerca de 8.000 promessas. Eu vi uma jovem pregando, toda entusiasmada, irmão, você tem 8.000 promessas. Misericórdia. Telerim, capítulo 139. Os pensamentos do Altíssimo excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Bomba! Joga por terra a teoria dos 8.000, né? Das 8.000 mesmo, 8.000 promessas. É inesgotável o seu poder, o seu saber, a sua capacidade. Até quando você vai continuar com águas até os artelhos? Talvez como crente, até como Yahushua, um dos que creem em Yahushua. Ou um pouco mais ousado, você diz, eu vou agora avançar um pouco mais, água até os artelhos. Né? Águas até os artelhos primeiro, depois água até os joelhos. É isso? Em seguida, os lombos. E, finalmente, o rio que não se pode atravessar. Qual que você prefere? Às vezes, quando a gente grava aqui pelo YouTube, tem algumas coisas que, se você observar algum erro, alguma citação escritural que não condiz com as Escrituras, eu faço algumas considerações logo abaixo no comentário, porque eu não vou pagar o vídeo todo, não, entendeu? Quando eu escrevo, eu escrevo para mais de 30 blogs, sites. Verdades que Libertam, por exemplo, tem mais de 40.000 acessos que o Espírito de Yahushua tem levado até ao nosso Salvador amado em exaltação, porque eu sou apenas um instrumento dele, um reciclado, né, conforme eu já falei. Mas o Espírito Santo tem falado ao meu coração de uma maneira tão maravilhosa sobre esta palavra. Comece a viver daqui para frente buscando os impossíveis. Por quê? Afinal de contas, nós precisamos sair do pré-primário, né? Do ensino fundamental. Entramos na faculdade, fazemos um mestrado, depois um doutorado. Na vida espiritual nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Quando o salmista diz,
Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais do que para mim. Mas quando o espírito de Yahushua nos convida, abre o nosso coração, é o tipo da estupidez perder semelhante bênção, né? Então nós temos que avançar no conhecimento, prosseguir. Você vai viver, obviamente, uma vida mais confortável, concorda? Eu conheço pessoas que são crentes e tudo, e procuram dar o melhor que podem, mas a visão deles é águas até o máximo joelho. Eles não avançam no conhecimento conforme lá Yahushua nos convida. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Yahushua. Aquele que pensa que sabe alguma coisa não aprendeu ainda como pode saber. Então estamos dia a dia, temos a eternidade para aprendermos e não nos cansarmos. É tão vasto, tão grande o conhecimento que nos espera, os privilégios, que a eternidade, mesmo a eternidade, poderia definir essa expectativa eterna. Não tem fim. Os astrônomos calculam, você já deve ter lido a respeito, a Via Láctea, o sistema que o nosso planeta tem mais de 100, o quê? Bilhões, bilhões de sóis. Alguns iam saber de fora do que a Lua ilumina como que a Terra. E constataram que apenas o tênue argueiro no infinito do espaço, gratos, né? Talvez como a ponta da minha mão cresceu um pouco aqui, ó. Percebi que vai dar pra comparar. Então nós temos o vale desse
isso na sua cabeça. Muitas pessoas comparam os seus problemas com a sua capacidade de resolvê-los. Fala assim, ó, se fosse ele, tá difícil. Eu encontro muita gente, tenho um diálogo com muitas pessoas que se dizem até crentes, conhecedores das Escrituras, pastores, entre aspas, com a cara de moribundo, porque eu fico pensando assim, o que esse cara está pensando da vida a respeito do seu Criador? No mínimo ele está imaginando que ele é mais ou menos igual a ele. Eu não sou crítico não, viu? Eu sou observador, eu não sou burro. As Escrituras afirmam, em Números 23:19, que Yahu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então pare de compará-lo com o homem, que você vai estragar toda a sua estrutura, a sua vida, a sua jornada espiritual aqui na Terra. Quando alguém se julga muito importante, que pode isso, aquilo, outro, às vezes não fala, insinua, né? Eu faço uns 2 ou 3 pedidos e desafios a essas pessoas, na mesma hora eles mudam de ideia. As Escrituras afirmam também aqui em Jó, e é Rabi, né? Adulterado para Jó, capítulo 9. Você vê a grandeza do Altíssimo aqui, olha. Você que acha que sabe muito, se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderia responder. Capítulo 9, versículo 3. Se Yahu lhe fizer 1000 perguntas, você não vai conseguir responder uma. Tá bom assim? Então ele é autoexistente. Ele criou-se a si mesmo. Ele é muito maior do que você imagina. Então você avança, sai da água até os artérios, agora sentindo água vindo até o joelho. Está melhorando, mas tem mais. Tem água até os lombos. E o desafio para mergulharmos nas profundezas do poder de Yahu. Amém?